Olá, hoje nós iremos aprender sobre um grupo de plantas criptógamas, que são plantas que não produzem sementes, flores ou frutos e se reproduzem por meio de esporos, que são as pteridófitas. Na aula de hoje, iremos conhecer alguns exemplos e peculiaridades deste grupo, destacar características gerais e avanços evolutivos que contribuíram para o vegetal, entender a reprodução das samambaias, entender e conhecer a importância econômica, medicinal e ecológica das pteridófitas. O grupo das pteridófitas é representado pela samambaia, que é o tipo de pteridófitas mais conhecido. Inclusive no Brasil são listadas mais de 1.000 espécies de samambaias. E as samambaias, elas são muito importantes em vários aspectos, como por exemplo, há espécies que possuem grande potencial para serem utilizadas como biorremediação de locais contaminados por arsênico, que é um contaminante de mineração e de pesticida que pode causar câncer e que se acumulam muito no solo. A samambaia, então, ela possui em seu tecido a propriedade de acumular esse arsênico, e assim ela pode remover do solo este contaminante, e assim pode despoluir o local contaminado. Então, assim, nós vemos um benefício da samambaia muito importante para despoluir o solo e evitar doenças, evitar o câncer. Mas também é uma folha, é um tipo de planta que, se ela for introduzida em um local de forma errada, ela pode ser considerada como uma praga. Como no Havaí, que ela foi introduzida, a samambaia australiana, e a sua vegetação ela está crescendo sem controle e está competindo com a vegetação nativa. Então, antes de introduzir qualquer vegetal em um ambiente, é muito importante pesquisar se aquilo vai trazer benefícios ou se vai trazer prejuízos para o ambiente em si. As avengas também são exemplos de pteridófitas. São plantas que são muito utilizadas como plantas ornamentais em parques e jardins. E também podem ser utilizados como chás anti-inflamatório e para evitar a queda de cabelo. Outro exemplo de pteridófita também é o xaxim, que pode ser designado também como samambaiaçu, que significa samambaia grande. Há também a cavalinha, que possui folhas muito reduzidas, com inflorescências bem pequenas. Os caules são verdes e fotossensíveis. Apresentam como característica distinta o fato de serem ocos, conjuntas e estrias. E se considera que esta planta tem mais de 300 milhões de anos, sendo assim uma das formas de vida do vegetal mais antigas do mundo. Há também a selaginella, que são plantas com caules ramificados, dos quais surgem as raízes. E o licopódio, que alcança poucos centímetros quando adulta e tem propriedades medicinais que ajudam
como antibacteriano e também inflamatório na região. As pteridófitas possuem este nome pois derivam do grego pteridon e phyton, e significa pteridon feto e phyton significa plantas. E elas possuem esse nome pois as suas folhas em brotamento se parecem com um feto humano em um útero materno, como podemos ver na imagem. Ao todo são catalogadas 11.000 espécies de pteridófitas e há registros fósseis, como mostrados na imagem, que indicam que no período carbonífero, há 360 milhões de anos, já existiam pteridófitas, e essas pteridófitas eram exemplos de plantas que alcançavam um grande porte, cerca de 8 metros de altura. Há hipóteses que indicam que os pteridófitas se descenderam no período devoniano, há 400 milhões de anos atrás. Há hipóteses de que as plantas se derivaram de algas ancestrais e as pteridófitas surgem então com algumas aparências evolutivas, alguns destaques evolutivos que contribuíram muito para as espécies. E esses destaques são a presença de vasos condutores de seiva e também o aparecimento de órgãos vegetais, como o caule. Os vasos condutores de seiva trouxeram vários benefícios para as pteridófitas, como por exemplo a diversidade de habitats. Elas foram as primeiras plantas a colonizarem o ambiente terrestre. Colonizando então o ambiente terrestre, elas vivem em alguns lugares como plantas epífitas. Também são tidas como plantas ornamentais. Mas o local mais propício das pteridófitas é onde há bastante umidade do solo. Elas podem ser encontradas em ambientes florestais em regiões tropicais ou temperadas, ou até mesmo em áreas secas, em ambientes semidesérticos. Elas vivem como plantas epífitas. Plantas epífitas, como podemos ver na imagem, essa samambaia, que vivem ali no meio de outras plantas. Ela não é uma planta que causa parasitismo, mas é uma planta que utiliza outra planta como suporte, mas não retira dali nenhum nutriente para se sobreviver. Ela consegue viver com os nutrientes dela própria. Os vasos condutores de seiva, que são o xilema e o floema, além de proporcionarem a ela uma diversidade muito grande de habitat, o xilema ele é o principal condutor de água no corpo. Ele vai estar conduzido a seiva bruta, água e minerais, além também de substâncias de reserva, e o floema, que vai conduzir a seiva elaborada, que são os compostos orgânicos produzidos na folha através da fotossíntese, de forma que ele é o principal condutor de nutrientes nas plantas vasculares. E a presença do xilema e do floema, dos vasos condutores de seiva, proporcionou o transporte rápido de água pelo. Os órgãos vegetais, como por exemplo as raízes, proporcionaram às plantas que elas se fixassem ao substrato e também
uma maior absorção de nutrientes do solo. Assim ela pode retirar do solo a água e os nutrientes para ela sobreviver. O caule, que fica em algumas plantas logo em cima da raiz, e por isso em algumas plantas ele é subterrâneo, como por exemplo na samambaia, e é chamado de rizoma. Ele sustenta o corpo do vegetal e realiza o transporte de substâncias entre raízes e folhas. Em outros tipos de planta, como por exemplo o xaxim, ele é aéreo e pode atingir metros de altura. As folhas das pteridófitas dividem-se em partes menores, chamadas de folíolos. Nela é produzida a fotossíntese, onde o alimento das plantas é produzido e que liberta o oxigênio necessário para a respiração dos seres vivos. Reprodução das pteridófitas. A samambaia é uma planta assexuada ou sexuada, produtora de esporos e gametas. Por isso, ela representa a fase chamada esporófito ou gametófito. Na superfície interior das folhas da samambaia, formam-se pontinhos escuros, chamados soros. Como podemos ver na imagem, os soros indicam que as samambaias estão em época de reprodução. Em cada soro são produzidos esporos. Quando os esporos amadurecem, os soros se abrem. Os esporos caem no solo úmido. Cada esporo pode germinar e assim originar um prótalo, que é essa plantinha em forma de coração, que é uma planta sexuada. Mas ela continua ainda, ela deixa de ser assexuada e agora se torna sexuada, produtora de gametas. E assim representa a fase chamada de gametófito. Nessa fase contém estruturas que se formam os anterozoides e as zoosferas. No interior do prótalo existe água em quantidade suficiente para que o anterozoide nade à oosfera fecundando. Surge então o zigoto, que se desenvolve e forma um embrião. O embrião, por sua vez, se desenvolve e forma uma nova samambaia, que quando adulta forma novos soros, iniciando novo ciclo de reprodução. Como podemos ver, as pteridófitas possuem semelhanças e também diferenças no quesito reprodução, como as biófitas. Como as duas são criptógamas, elas precisam de esporos para se reproduzir e também precisam de água. Mas, nas pteridófitas, o gametófito é passageiro, enquanto nas biófitas, o gametófito é a fase duradoura. Nas pteridófitas, a fase duradoura é o esporófito. O gametófito nas pteridófitas morre após a produção de gametas. E o esporófito se mantém vivo após a produção de esporos. E outras importâncias das pteridófitas, que são um grupo bastante importante, como já podemos ter visto lá no início, e agora vamos falar novamente outras importâncias, como a importância econômica. Em alguns restaurantes é servido o báculo como um prato culinário. Em alguns países também, espécies de pteridófitas do gênero Azolla são utilizadas como fertilizante natural do cultivo de arroz. Muitas das pteridófitas são utilizadas como plantas ornamentais, como as avencas, as samambaias, utilizadas em jardins,
E muitas das pteridófitas também possuem propriedades medicinais, como a cavalinha, que possui a função anti-inflamatória e emagrecedora. Possuem uma grande importância ecológica, pois são seres vivos produtores, como todas as plantas, e estão na base da cadeia alimentar. E no Carbonífero, quando elas surgiram, no Devoniano, né, como eu disse, há registros fósseis que indicam que elas já existiam no Carbonífero, e há também estudos que indicam que elas surgiram no Devoniano. Devoniano é há 400 milhões de anos atrás. As pteridófitas, juntamente com as licófitas, foram as plantas que formaram várias florestas, e assim elas contribuíram para a redução de níveis de gás carbônico e também proporcionaram alimentos para os diversos tipos de animais, e também foram. Espero que tenha servido de aprendizado para muitos. Qualquer dúvida podem me perguntar. Eu estou disposto a pesquisar e aprender mais sobre o tema, se for necessário. E foi muito especial estar aqui estar dando essa aula. E espero que todos tenham gostado. Até mais e muito obrigado.